Mas eu vinha pensando e orando sobre o que pregaria. Nós estamos sempre pregando na igreja, e às vezes ficamos justamente pensando que assunto. Todos são edificantes. Se tem base nas Escrituras, vão nos edificar. Mas eu gostaria de ver com os irmãos nessa manhã um pouquinho sobre os nossos galardões e falar um pouco a respeito de algumas coroas que as Escrituras mencionam. Eu creio que é um assunto muito importante, porque isso está ligado ao nosso trabalho para Cristo e o reconhecimento desse trabalho, a forma como ele é feita e como nós, vamos dizer assim, ainda somos muito privilegiados pelo fato de ainda ser salvos, prestarmos, vamos dizer, serviço a Cristo, e Ele ainda assim nos galardoar, ou seja, Ele vai um dia reconhecer o nosso trabalho que for feito por Ele, baseado naquilo que Ele tem ensinado. Eu tenho falado muito aos irmãos, lá em São Paulo, pelo menos, há muitos irmãos procurando igrejas onde eles possam servir a Cristo. Eles estão realmente famintos, e muitos deles nos cultos dessas igrejas que perderam totalmente a sua base neotestamentária, esses irmãos têm não só não se alimentado, como saído de lá escandalizados. Alguns têm até comentado, quando entre os próprios membros das igrejas, muitas vezes se fala assim: olha, pegue lá o que é bom e o que é ruim você jogue fora. É muito triste ouvir isso de uma igreja. Significa que ela está trabalhando muito fora dos padrões neotestamentários. E por isso, entender o nosso serviço, como ele é prestado, é muito importante. Quando Jesus disse a Pedro que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei, eu darei continuidade à minha igreja, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, Jesus não estava dando a Pedro, vamos dizer assim, uma carta em branco, dizendo: tudo que você fizer eu vou reconhecer. Não, ele não disse isso, mas estava ensinando a Pedro que tudo que a igreja fizesse e que tivesse como base as Escrituras, ele já iria reconhecer, ou seja, lá no original, já terá sido ligado. Então, o trabalho da igreja é muito importante, porque Cristo está observando o que ela faz. E vai ser muito triste chegar no fim do nosso trabalho, e aqui eu estou me dirigindo aos salvos, realmente, e ver que o nosso trabalho não foi feito na maneira correta e não tem reconhecimento. Vamos abrir lá no livro de Romanos, capítulo 14. O assunto é muito vasto, então eu vou tentar cobrir todas essas coroas de que nós vamos falar. Romanos capítulo 14, do versículo 7 até versículo 13. Diz assim: porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo, e ressurgiu, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Todos nós devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10.
Paulo falou aos romanos, agora fala também aos irmãos lá de Corinto. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Bom, isso é um assunto que Paulo sempre ensinou, nosso serviço, como ele deve ser feito. Paulo teve muitos problemas pessoais na igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto não reconhecia o seu ministério. E várias vezes Paulo sofreu muito, teve muita paciência, na verdade, com aquela igreja. E aquela igreja, em determinado momento, começou a trabalhar e se desviar mesmo daquilo que ele havia ensinado. Então, lá em 1 Coríntios capítulo 3, voltando um pouco, Paulo vai falar aos irmãos justamente a respeito disso, ensina aos coríntios ele vai falar muito sobre a natureza da igreja, e junto com isso ele fala de militar legitimamente, trabalhar dentro das regras, não tentar trazer para dentro da igreja o mundo, e poder servir a Cristo de maneira correta. Como ele era muito desprezado, alguns acham que Paulo era baixinho e careca, fraquinho. Os coríntios falavam que a presença dele era bem fraca, e a palavra dele mais ainda. Quer dizer, ele não tinha nada de retórica, vamos dizer assim, de boa pregação. Ele não sabia se apresentar bem, ele não sabia falar bem. Então os coríntios criticavam ele muito por isso. E Paulo falou: olha, eu prego a Cristo e esse crucificado. Então essa era a mensagem dele, não se importando muito com isso. Mas ao mesmo tempo ele percebeu e tinha que corrigir justamente a maneira como eles estavam trabalhando lá na igreja em Corinto. E por isso o capítulo 3 ele vai falar que a natureza da igreja e do nosso serviço, para ser reconhecido, tem que estar dentro desse padrão. E uma das coisas que ele fala é que a própria natureza da igreja, ou a maneira como ela foi instituída e o serviço que ela deve prestar, ela não pode se encontrar dividida. Uma igreja não pode se dividir. Uma igreja não pode ter irmãos que tenham ou provoquem divisões nela. E isso deve ser corrigido imediatamente. A igreja deve se manter, na verdade, unida. Por isso ele vai escrever, diz aqui, capítulo 3: E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Há muita discussão se existe realmente o crente carnal. Alguns acreditam que existem 3 tipos de pessoas, o não salvo, o salvo e o crente carnal. Isso é vamos dizer assim, é uma teoria que nós não acreditamos. O que nós cremos é que um crente pode agir carnalmente, por isso tem que ser corrigido. E quando Paulo escreve lá, era exatamente isso que estava acontecendo. Olha, irmãos, a natureza do nosso serviço e da igreja não permite que nosso serviço seja baseado na carne, porque, como nós vamos ver, isso vai atrapalhar nossa coroa no final, o serviço que nós prestamos. Não vamos ter prêmio por isso. Ele diz: com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Paulo está dizendo: eu gostaria de estar um pouco mais à frente e profundo, pregando um pouco mais profundo sobre Deus e sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus e tudo que cerca esse assunto, a igreja, Cristo. Ele falou: mas não posso porque vocês, se eu fizer isso, vocês não vão entender. Como é triste uma igreja entrar nesse estágio, porque o pastor sofre muito, porque nosso conhecimento não é cumulativo, vamos dizer assim. Os pastores precisam aprender e ensinar, porque nós também esquecemos. Então, quando nós estamos aprendendo e não conseguimos transmitir isso, nós estamos sendo edificados, sem dúvida nenhuma, mas não na medida que nós gostaríamos, porque a medida que nós gostaríamos é que a igreja nos acompanhasse nessa edificação, que o pastor crescesse e a igreja crescesse junto. Então Paulo falou: eu tenho muita coisa para ensinar, mas infelizmente não posso.
Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Aí está. E aí ele vai começar a falar, existindo esse tipo de divisão na igreja, ele diz, é uma maneira de você mostrar que está agindo exatamente conforme o mundo. E parece que não aprendeu nada a respeito das coisas espirituais. Está agindo com seu velho homem. Porque dizendo um, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Paulo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o que o Senhor deu a cada um? Ele fala quem é ou o que é. E é interessante que essa palavra ministros, eu creio que vocês já ouviram falar do navio negreiro, que transportava escravos, né? Ou navio com remadores, antigamente. Esses ministros que ele diz aqui, a palavra é realmente alguém que é um remador. E no navio ele ficava exatamente na parte mais, vamos dizer assim, desagradável possível. Ele ficava, vamos dizer assim, no último andar. Era o menos reconhecido. Normalmente quando, o que você sabe fazer? Nada, então vai remar lá, porque podemos usar você. Paulo está dizendo, nós somos esses remadores, nós somos ministros. Porque tanta ênfase, na verdade, aos pregadores? O que é Paulo e o que é Apolo? Diz aqui, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E tudo que nós fazemos na igreja, sem dúvida nenhuma, e todos os dons que nós recebemos, vêm de Deus. Há um grande erro de achar que os dons são coisas naturais. Dons não são coisas naturais. Os dons que Deus dá à igreja, existem os dons naturais e sobrenaturais. Os sobrenaturais foram temporários, já passou, e nós não necessitamos deles, porque a Bíblia já está completa. Existem outros dons que Deus dá à igreja, e Ele dá à igreja, e como diz Paulo, Ele dá a cada um como quer. E o que regula todos esses dons é que eles devem ser usados não para edificação própria, mas para a edificação da igreja. Por isso, nenhum crente pode realmente crescer ou se desenvolver fora da igreja. Não existe. Deus não dá dons fora da igreja. Ele dá dons para que sejam usados na igreja, para a edificação da igreja. E é o que ele está dizendo aqui. Ora, quem somos nós? Não somos nada, nem o que planta, nem o que rega, e todos nós dependemos de Deus que vai dar o crescimento. Ele diz aqui, ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. E aí então ele começa a falar, primeiro a corrigi-los da mentalidade errada. Irmãos, se há uma coisa que certamente vai impedir, e por isso pode ser um dia de muitas surpresas, o dia em que nós nos encontrarmos com Cristo, recebermos nossos galardões, vai ser a motivação pela qual nós estamos trabalhando. E por isso ele diz aqui, olha, nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então ele está dizendo, nós podemos trabalhar na lavoura, ajudar na construção desse edifício, mas nós somos apenas cooperadores, segundo a graça que nos foi dada. Aí novamente ele fala, não por talento pessoal. Por isso, irmãos, uma coisa é muito clara, nós cremos que quando alguém é chamado por Deus ao ministério, é um chamado de Deus. Nenhum seminário faz. O seminário não produz um chamado. Ajuda bastante e deve ajudar todos os irmãos. Todos os varões devem estudar. Todos os crentes devem estudar, serem estudantes da Bíblia. Mas nós não fabricamos um chamado. E como ele diz aqui, segundo a graça que nos foi dada, pus eu como sábio arquiteto. Isso é importante.
Podemos ter uma igreja que está sendo edificada, mas não tem lá um sábio arquiteto. Acontece muito, né? Vocês veem nessas épocas de chuvas, onde as pessoas constroem casas sem nenhuma base sólida. E isso desmorona um dia, na verdade. Não foram sábios arquitetos. Para que a igreja seja edificada de forma correta e nós venhamos a receber os nossos galardões, nós devemos observar se realmente estamos construindo como sábios arquitetos, diz aqui. Ele diz aqui, pus eu o fundamento e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. E Paulo foi usado como apóstolo, nós sabemos, ele escreve aos Colossenses e fala disso, que eles eram como que colunas na igreja, e ele participou, sem dúvida nenhuma, dessa construção, desse alicerce. Mas o alicerce que ele vai falar aqui para nós, e onde tudo é edificado, vamos dizer assim, não é um alicerce dele próprio, ou para ele, como ele diz aqui, porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não precisa. Há muitas igrejas aí procurando o alicerce. O alicerce já foi colocado de uma vez por todas. O alicerce é Cristo, e nós edificamos sobre ele. Não pode pôr outro. Alicerce só se coloca uma vez, só se faz a base uma vez. E a base foi feita através dos apóstolos e profetas que pregaram que Jesus era o Messias, e nesse alicerce a igreja é edificada, tendo Cristo como, na verdade, nosso Senhor, nosso Salvador, e o motivo de todo o nosso trabalho. Então ele está dizendo, aí edificamos. Não é sobre Apolo, não é sobre Paulo, não é sobre Pedro, não é essa a motivação. E aí nós ficamos pensando, puxa, qual é a motivação que muitos dos coríntios tinham para ir à igreja? Anos e anos pode representar, na verdade, uma motivação apenas carnal. Ele diz aqui, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Mais uma vez, ele toca no assunto galardão. Qual é o motivo? Simples. O que os irmãos, a maioria dos irmãos na igreja de Corinto estavam fazendo, não tinha reconhecimento nenhum da parte de Deus, nenhum. E o triste é que Paulo está ensinando é que, olha, tudo isso que nós fazemos um dia passa pelo fogo de Deus, vai ter que passar nossas obras e tudo que fazemos. Ele diz, pode ser que recebamos galardão, ou se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. O assunto não é salvação, é galardão. E ele está dizendo, infelizmente, a obra de muitos vai se queimar, não vai ficar nada. Isso ele fala exatamente sobre o galardão. Em que base é feita, na verdade, nossas obras? Bom, pensando nisso, irmãos, que tudo que nós fazemos em igreja ou para a igreja deve ser feito de maneira correta e com a motivação correta, então vamos falar um pouquinho nessas coroas. As coroas que recebemos, o galardão, que é um tipo de galardão ou prêmio, que nós como crentes receberemos. Vamos falar primeiro da coroa da vida. Tiago 1,12, vamos abrir lá. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Talvez, será que todos os crentes que são tentados, a coroa da vida diz respeito a isso? Porque todos nós somos tentados, sem dúvida nenhuma. E a palavra tentado, a raiz dela permite você falar tentado ou provado. Mas a coroa da vida é algo especial. Por isso ele vai
determinar para nós o que essas coroas representam. E esta coroa, na verdade, será entregue aos mártires, aqueles crentes que deram sua vida, ou dedicaram sua vida até a morte para Cristo. Nós estamos longe aqui, nesse país, de pensar de alguém dar a sua vida, ou ser perseguido, ou ser morto. Ainda estamos longe de pensar assim. Porém, haverá dias em que testemunhar sobre Cristo pode custar a nossa vida. Já estamos vivendo dias difíceis para os pastores e para algumas igrejas. A palavra pecado está sendo extinguida, vamos dizer assim, da vida das igrejas. Não se fala mais em pecado. E alguns pecados, se você condenar, você pode até ser preso. A psicologia tem invadido as igrejas, infelizmente. Eu vejo que em até algumas igrejas, o pastor não é suficiente, os irmãos não são suficientes para orientar uns aos outros, e a palavra não nos completa. Isso é uma pena. Eu diria uma grande lástima. Há igrejas onde se dividem: olha, o pastor cuida do espírito, o psicólogo vai cuidar da alma, certo? E por quê? Porque o pastor não tem qualificação para cuidar dessa área. Eu quero dizer que isso, vamos dizer assim, não tem fundamento bíblico. E mais, vamos dizer assim, igrejas têm aderido a isso. Quero dizer bem claro, irmãos, que eu acredito que a Bíblia é toda suficiente, vamos dizer assim, ela é completa para nossa orientação, e tudo que precisamos nós vamos encontrar aqui. Mas nós temos que entender uma coisa: nós de maneira alguma podemos nos comportar como vítimas, porque é o que a psicologia faz. A psicologia não mostra ao homem o seu pecado, mas tenta justificar seu pecado e mostrar que ele, coitado, é um coitado, é um fruto talvez da família, da sociedade e de tudo mais, mas não dele mesmo. Por isso, pregar contra o homossexualismo vai acabar se tornando um grande problema em muitas igrejas. Talvez muitas igrejas terão que se reunir em casas. Entre nós pastores até já houve um tempo de fazermos um fórum para ver como nos comportamos e como fazemos para não cairmos, vamos dizer assim, de uma maneira ingênua no laço desses homens. Muito triste. E talvez isso caminhe de uma tal maneira, irmãos, e vai ser difícil para a igreja, cada vez mais continuar a pregar que pecado é pecado. Toda palavra, obra ou desejo que vá contra a lei de Deus. E nós devemos dizer aos homens: isso é pecado diante de Deus, e você está condenado diante de Deus se não se arrepender desse pecado e de todos os seus pecados, não só de um, mas de toda a sua vida. E por isso muitos irmãos ganharão a coroa da vida, porque eles não perderam a sua vida por qualquer coisa. Eles perderam sua vida por amor e por testemunho do Evangelho. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Cristo, escrevendo à igreja em Esmirna, diz: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aí está a coroa da vida. Não é para qualquer um, será para aqueles que realmente estiverem dispostos a dedicar a sua vida e pregar o evangelho do arrependimento. Isso é que vai causar, na verdade, a morte, e causou a morte de muitos irmãos, a pregação do evangelho do arrependimento. O evangelho do arrependimento causou a morte de João Batista, porque quando ele pregou que Herodias não podia ser mulher de Herodes,
ele perdeu sua vida. Ele perdeu sua vida. E por isso, eu creio que João Batista terá uma coroa especial por isso. Tiago fala disso, Apocalipse fala disso. Paulo aos Filipenses, como vimos, capítulo 2, vamos ler lá, verso 16. Filipenses 2,16. Olha que interessante, irmãos. Filipenses 2,16. Diz assim: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter trabalhado em vão. Se não existisse esse risco, Paulo não escreveria. Se nós pudéssemos fazer tudo o que sentimos no coração, sem critério nenhum, Paulo não escreveria dessa maneira. Por isso ele está dizendo: olha, irmãos, eu posso correr e trabalhar em vão. Verso 25: julguei contudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. E quando Paulo fala companheiro de combate, irmãos, é porque pregar o evangelho naquela época significava risco de morte. E por isso Epafrodito era um companheiro de combate. E ele vai dizer aqui, verso 27, eu estou resumindo, né? De fato esteve doente quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo, e tende-o em honra. Olha só o que Paulo está dizendo acerca de Epafrodito. Irmãos, recebam esse irmão. Ele esteve quase morto, quase morreu mesmo. Vocês estavam preocupados com ele, tinha razão. E essa é a situação dele. Recebe ele em honra. Por quê? Porque pela obra de Cristo chegou bem próximo à morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Esse tipo de irmãos que colocavam em risco a própria vida, esses irmãos receberão a coroa da vida. Atos capítulo 21, verso 13. Mas Paulo respondeu, dizendo: que fazeis vós, chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Como eu disse, talvez para nós seja difícil de entender isso, mas foi e será uma realidade na vida de muitos cristãos. E por isso eles terão a coroa da vida. Resta pensar se nós estamos preparados um dia para trabalhar dessa maneira e receber essa coroa. Segunda coroa, irmãos, 1 Pedro capítulo 5, verso 1 a 4. Aos presbíteros ou pastores que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Quando aparecer o sumo pastor,
alcançareis a incorruptível coroa da glória. Qual é essa coroa? Essa coroa será entregue, como diz Pedro aqui, aos pregadores fiéis. Não é a qualquer pregador. Não é um pregador, olha, eu vou sair como pregador, independente de igreja. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que não estão ligadas, não querem estar ligadas a uma igreja, e eles se acham um pregador itinerante. Eu quero dizer bem claro que um pregador, ele tem que estar trabalhando, na verdade, para a igreja. Não existe um pregador autônomo. Não pode existir. Nós vamos ver que o dom de pregar, o chamado ao ministério, isso tudo é um dom, mais uma vez, dado à igreja, que Deus dá a serviço da igreja. E muitas pessoas sabem que, ao sair para pregar, até a igreja, para enviar determinado irmão a pregar, esse irmão tem que estar preparado. Paulo falou a Timóteo: o que de mim entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Não é qualquer pregador, não é. Eu já vi muitos casos em que muitos irmãos vêm à igreja. Eu já vi casos de irmãos que destruíram sua família e chegaram à igreja, apresentado até pelo próprio pastor, dizendo: ele é um excelente evangelista. Já bateram na minha porta, em certa ocasião, apresentando um determinado irmão, falando: ele é excelente evangelista, mas destruiu sua família. E na ocasião eu disse para esse irmão: olha, eu conheço um homem que pregou o evangelho durante 120 anos, ganhou somente sua família, e por causa dele eu estou aqui. Então, o que eu posso dizer para você é: vá reconstruir sua família. Nós não precisamos de pregadores assim, porque a incorruptível coroa da glória será dada aos pregadores fiéis, irmãos. E por isso a igreja deve realmente reconhecer aquele pastor que é fiel em pregar a palavra. E deve fazer todo o possível para que esse pastor continue a pregar. E não deve de forma alguma diminuir ou desprezar vamos dizer assim, o ensino que ele faz e que ele entrega à igreja. Porque, como Pedro disse aqui, ele está escrevendo aos presbíteros. Ele está dizendo aos presbíteros que estão entre vós, vários. Ele está dizendo: eu admoesto que vocês, para receber a incorruptível coroa da glória, apacentem, cuidem do rebanho de Deus. E ele sabia muito bem o que era isso. Lembra quando ele foi restaurado? E Jesus falou para ele: cuida das minhas ovelhas. Lembram disso? E ele confessou que ele não tinha o amor devido a Deus, a Cristo. Falou: não te amo como eu disse que amava. É verdade. Porque na hora que nosso amor é realmente provado, aparece o grau de amor que nós temos. Mas Pedro compreendeu que ele não amava a Cristo a ponto de dar a vida por ele. Não. Acabou depois, nós sabemos, crescendo muito em amor e morrendo em prol do Evangelho. Mas naquele momento, ele ainda não era um crente pronto a dar a vida por Cristo, mas achava que era. Mas quando se tornou, diz aqui, nós vemos, mais maduro e um pastor maduro, então ele escreve a outros pastores e diz: olha, vocês vão cuidar do rebanho de Deus, apacenta ele, cuida dele, alimenta ele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, não para ficar ricos, como nós vemos muito, mas de ânimo pronto. Irmãos, essa coroa depende muito da forma como o pastor trabalha, muito. E ai dele, se em algum momento ele começar a fazer o trabalho dele de maneira desleixada. Ele está colocando em risco a coroa que ele vai receber. Imagina, irmãos, como nós dizemos aqui, cada pastor um dia vai comparecer perante Deus para receber da parte dele uma coroa. E vai depender de como ele trabalhou. E se ele trabalhou fora das regras,
Por isso, o pastor não pode estar sujeito a nada que tire a autoridade dele das Escrituras. Nada. Dinheiro, posição social, famílias na igreja. É muito triste. Às vezes eu ouço de famílias que simplesmente vão embora da igreja por assuntos tão bobos, vamos dizer assim, tão fúteis. Acabam discordando do pastor de coisas tão pequenas, ou às vezes de coisas tão importantes, que o pastor tem que se manter, na verdade, firme. E Timóteo, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, vamos ler. Verso 17: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. A Bíblia diz que nos últimos dias os homens teriam comichão nos ouvidos, e uma coisa que eles não gostariam é doutrina. Um pastor que queira receber a incorruptível coroa da glória, ele deve ser profundo em doutrina, e deve doutrinar a igreja. E aqui Paulo está dizendo a Timóteo: olha, os presbíteros ou pastores, esses governam bem. Ele está dizendo, sabe o que é governar bem? Ele mesmo dá aqui: principalmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina. Governar bem, uma igreja pode não ter muitos recursos, mas se ela é uma igreja bem doutrinada e bem fundamentada na palavra, ela está sendo bem governada. Então, independente, é gostoso chegar em determinada igreja e ver que ela é bem governada, ao contrário de outras. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno obreiro do seu salário. Está dizendo que é um trabalho, e muito trabalho. Quem sabe e quem está envolvido no trabalho de estudar as Escrituras sabe disso. Demanda muitas horas, muitos dias, anos, dedicação intensa para se aprofundar nas Escrituras e ensinar os irmãos. Esses obreiros, diz as Escrituras, deveriam ser dignos de duplicada honra, ou seja, honre eles com salário, no sustento deles. Por isso, irmãos, ajudar os obreiros e o seu pastor, você está fazendo com que ele tenha tempo e possa se dedicar para um dia receber a incorruptível coroa da glória. E você vai receber disso já imediato. Atos 20, 24. Diz assim, Atos 20, 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Nenhum pastor na face da terra conhece todo o conselho de Deus. Nenhum. Nós estamos todo dia aprendendo algo a mais. E um pastor fiel, ele quer aprender e ensinar todo o conselho de Deus. E como é necessário, como é importante. Irmãos, você tem um pastor fiel, quando você vem à igreja, sabe o que ele preparou para você? O conselho de Deus. É o único lugar na terra onde você encontra isso. Por isso, zele do seu pastor. E nós, pastores, temos que zelar do nosso ministério. Amém? Terceira coroa, irmãos, coroa de gozo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Verso 8. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas,
porquanto nos éreis muito queridos. Agora, irmãos, quero o verso 19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Vou repetir. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Coroa de gozo ou coroa de glória? Qual é? Paulo está dizendo: irmãos, vocês são tão afeiçoados, tão queridos. E depois ele diz assim: amo tanto vocês, que vocês são para mim, ou serão um dia, vou receber a coroa de gozo ou coroa de glória. Que coroa é esta? Irmãos, nós começamos a falar de algumas coroas. A coroa para aqueles que deram sua vida por amor a Cristo. A coroa aos pastores que forem fiéis no ensino da palavra à igreja. Agora já estamos entrando, na verdade, em coroas que todos os crentes participam também. Essa coroa será dada àqueles que dedicarem suas vidas a ganharem almas e cuidarem delas. Cuidarem delas. Nesse trabalho de anunciar o Evangelho. Não sei se vocês lembram, o verso 8 diz assim: assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quisermos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus. Não é só o Evangelho, ele diz, essa é a parte principal do nosso ministério, mas ele diz aqui, ainda as nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Bom, irmãos, o trabalho de anunciar o Evangelho é um trabalho de todo cristão. Todos nós devemos anunciar o Evangelho. Todos nós devemos ter amor às almas. Todos nós devemos evangelizar. Eu lembro uma vez, eu vim aqui, terminou o culto, o pastor falou: vamos distribuir folhetos. Vamos, pena que choveu, né? Mas vamos. Anunciam o Evangelho, eu tenho trabalho na rádio. Saem a pregar, visitam as famílias. Irmãos, essa coroa chama coroa de gozo. E eu espero que realmente os irmãos estejam fazendo isso com gozo. Porque vão ter prêmio por isso. Vão ter uma coroa por isso. Não são todos os crentes que fazem isso com, vamos dizer assim, com alegria, sabendo que é, vamos dizer assim, algo que eles deveriam fazer por amor ao Evangelho. Coroa de gozo será dada a todos aqueles que não só anunciaram o Evangelho, mas depois que aquela pessoa chegou e está convertida e precisa da nossa atenção, do nosso carinho, precisa da nossa visita. Às vezes os crentes mais velhos na igreja, que estão lá há anos, que já sabem certas verdades, às vezes eles esquecem um pouquinho dessa atenção, dedicação. Eu falei aos irmãos de Osasco, né? Temos um irmão que está nos visitando agora, se converteu há pouco tempo. E um dia ele fez uma pergunta para mim, e eu fiquei imaginando, puxa vida, né? Nós muitas vezes pregamos e achamos que todos sabem a verdade no mesmo grau, na mesma intensidade, com a mesma capacidade, com a mesma profundidade. E ele falou assim: pastor, eu tenho uma dúvida. Eu não consigo orar tanto tempo quanto você ora. Como assim, irmão? O pastor continua orando e a minha oração acabou. Mas espera um pouco, como que é? Sim, durante o culto. Então, eu tenho dúvida, quando você está orando, o que eu devo fazer? Você percebe isso? Nessa hora, eu senti assim: ele é um neném em Cristo. Ele é um neném. Precisa dos primeiros fundamentos, né? Não precisa de alguém que fale: mas não acredito que você não sabe disso, né? Não.
Ah, irmão, eu entendi sua pergunta. Ok? Tentando. Até porque em muitas igrejas todo mundo ora ao mesmo tempo, né? E ninguém entende nada. Então, explicar para ele os primeiros fundamentos. Coroa de glória, como ele diz aqui, ou coroa de gozo. Irmãos, ajudem os novos convertidos. Entenda que eles vão cometer erros que você já passou por eles. Às vezes esquecemos, né? Mas você um dia passou por eles. Precisou da mesma orientação. Atos capítulo 21, peguem lá, irmãos. Veja como os irmãos eram um exemplo disso. Atos 21, 15 até 17, diz assim: E depois daqueles dias, havendo feito os nossos preparativos, subimos a Jerusalém. E foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minasson, Cíprio, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muita boa vontade. Como é que os irmãos receberam eles? De muito boa vontade. Muitas vezes, sem conhecer aqueles irmãos. É assim que nós devemos receber uns aos outros, de muito boa vontade. Eu quando venho para cá, eu sou recebido assim, eu posso dizer. Os irmãos me recebem de muito boa vontade. Aliás, sempre que eu vou, é gostoso ver isso. Mas entre nós também, irmãos, nós devemos receber os novos convertidos de muito boa vontade. Eu já vi crentes ficarem... Já viu quando você tem o primeiro filho? É ótimo, né? Primeiro filho. O segundo filho, aí vem... É mais uma alegria, mas o primeiro já fica desconfiado. E fica realmente enciumado. Tanto que em alguns casos você tem que realmente trabalhar. E eu já vi crianças, vamos dizer assim, atacarem até o próprio irmão. Tamanho ciúmes, vamos dizer assim. Eu já vi crentes com ciúmes dos novos convertidos que estão chegando à igreja. Ah, mas agora eu não vou ter a atenção total do pastor. Vou falar para você, não vai ter mesmo. Se isso dói, é verdade. Não vai ter, é impossível a igreja crescer e o pastor continuar dando a mesma atenção a você como dava antes. E não quer dizer que ele goste menos de você. Não, ele tem mais gente para cuidar. Pergunte a qualquer mãe. Você teve um filho, dedicava tempo a ele. 2, 3, 4. Você consegue dar o mesmo tempo? Não consegue. Você vai ter que repartir. E eles vão ter que aprender que o amor faz isso. O amor reparte. Então, em muitas igrejas, muitas vezes os crentes se comportam com isso, com esse tipo de atitude, que impede eles de receberem a coroa de gozo. Olha, receba os irmãos, receba eles com alegria, ajude, vá visitá-los, pergunte o que pode ser feito, ajude o pastor na edificação deles, socorra nas necessidades, nos primeiros passos. Certamente a falsa doutrina vai bater na porta deles, não vai demorar muito tempo, e você sabe que tem os testemunhos de Jeová, vamos dizer assim, aquelas seitas que batem na porta daqueles que começam a ter algum interesse pelo Evangelho, e eles lá, bom, agora eles têm interesse na Bíblia, vamos ensinar, vamos dizer assim, a nossa doutrina. Recentemente nós evangelizamos um casal e ele estava vindo na igreja, ele não parou de vir. Então eu falei aos irmãos, por favor, vá lá visitá-lo. Quando chegaram lá, puxa vida, sabe, eu fui lá na igreja Testemunho de Jeová e eu estava indo lá. Não, ok, vamos lá. Ajude a tirar isso. Então toda segunda-feira estamos na casa dele, toda segunda-feira. Esse é papel não só nosso, como, vamos dizer assim, de todos os membros. 2 Coríntios 12, 15. Eu de muito boa vontade
vontade gastarei, e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Irmãos, isso aqui requer maturidade. Um crente dizer assim: eu vou me deixar gastar, eu vou me dedicar, vou gastar pelas almas, vou dedicar a ensinar aquilo que eu aprendi, ainda que ensinando aos outros seja menos amado deles. Paulo está falando com relação aos coríntios, que não reconheciam, como nós falamos, o ministério dele. Mas o que ele está dizendo aqui, o que motivava ele, não eram aqueles grupos, vamos dizer assim, ou aqueles irmãos que não reconheciam o ministério dele. Ele sabia que o ministério dele, de alguma forma, iria ser frutuoso. Eu me gastarei. Está disposto? A coroa de glória ou de gozo só será dada àqueles que estão dispostos a se gastar, ou se deixar gastar, na obra, pelos irmãos, por amor aos irmãos, dedicando-se a eles. Efésios 6, 6 e 7. Servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor o bem que fizer, seja servo, seja livre. Como é que devemos servir? De boa vontade. Dirigindo o nosso trabalho a quem? Ao Senhor, como ele diz aqui, não aos homens, como Paulo falou, ainda que eu seja menos amado, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Sirva aos seus irmãos, sirva a sua igreja. Amém? Coroa da justiça, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo e juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Combati o bom combate, acabei a carreira. A Paulo foi revelado, olha, a sua vida vai só até aqui, ok? E ele pôde dizer assim: bom, eu combati o bom combate, estava do lado certo, não estava do lado errado. É triste, né? Você estar do lado errado, lutar do lado errado. Por isso veja lá quem você serve. E ele diz aqui: desde agora a coroa da justiça, mais uma coroa, ele diz aqui, me está guardada, o qual o Senhor justo e juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Coroa da justiça. Para quem é essa coroa? É destinada àqueles que aguardam ansiosamente a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu perguntaria, hoje, como é que está o seu coração com relação à vinda de Cristo? Você está aguardando? Você está ansioso ou não? É assunto principal da sua vida ou não? Ou você ainda quer ficar nesse mundo por qualquer outro motivo? Porque você quer ganhar um pouco mais de dinheiro, porque você quer talvez arrumar um melhor trabalho, porque você quer desfrutar melhor a vida, porque você acha que é muito cedo. Sei, tem tantos motivos errados pelos quais as pessoas querem permanecer aqui. Paulo falou, para mim o viver é Cristo, morrer é ganho. A razão de nós ficarmos aqui é porque nós somos mordomos. A partir do momento da nossa conversão, nós nos tornamos dispenseiros ou mordomos. O que Paulo está dizendo aqui é que a coroa da justiça está guardada e será dada àqueles crentes que estão sendo bons mordomos, trabalhando, esperando ansiosamente a vinda do seu Senhor.
Mas há pessoas que, se eu falar assim, olha, você crê na vinda de cá? Eu creio. Olha, irmãos, eu já ouvi, em certa ocasião, quando nós decidimos estudar o livro de Daniel, eu lembro uma vez que um irmão fez um comentário assim: olha, meu pastor acha esse livro muito complicado, então ele prefere não estudar esse livro. Eu falei, como que é? Eu sei que ele é complicado mesmo, mas prefere não estudar, não falarmos sobre a vinda de Cristo, não sermos exortados a aguardarmos Ele ansiosamente, a vermos aonde devemos colocar nosso coração, a termos o olhar correto nas coisas que acontecem no mundo, a termos nosso olhar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Deixar de estudar as profecias é um grande erro. Nós não vamos compreender tudo sobre as profecias, isso é certo. Assim como os santos do Velho Testamento tinham dificuldade de entender algumas coisas que hoje nós entendemos claramente, porque nós temos o Novo Testamento, então seja cuidadoso de julgar os santos do Velho Testamento, porque você tem mais revelação do que eles tinham. Mas tinham o suficiente, viu? Para crerem e obedecerem a Deus. Mas algumas coisas eles não entendiam. Como eu costumo dizer, há coisas que realmente nós aguardamos, mas esperar a vinda de Cristo, a atitude de esperar como mordomo, como ele diz aqui, mas a coroa da justiça não só a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda, significa que o seu coração não está mais aqui. Você pensa tanto nisso e nesse encontro, e você sabe que ele vai voltar, mas sabe que deve ficar como bom mordomo trabalhando. Então diz, nós vamos ler Lucas capítulo 12, verso 40 a 43. O bom mordomo vai vigiar. Lucas 12, 40 a 43. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? Aí Pedro faz uma pergunta, né? Tem algo a ver com a gente? Senhor, é só para eles ou para nós também? Tem algum ensino? Sempre que a palavra for pregada, tem ensino para você. Sempre. O que ele diz? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Bem-aventurado. Ele estava falando sobre sua vinda e Pedro falou, bom, mas diz respeito a nós, desse preparo, você pode ver no versículo 35, aí no cabeçalho, a vigilância, estai, pois, cingidos os vossos lombos, estáis preparados para receber o seu Senhor, na hora que Ele vier. Então significa que você está pensando na volta do seu Senhor. E aí a pergunta, você pensa na volta do seu Senhor? Isso é um assunto que está no seu coração, na sua mente, ou não? Deveria estar. 1 Coríntios capítulo 16, verso 22, 2 Timóteo já lemos, 1 Coríntios 16, 22, 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maldito. E logo depois vem uma palavra, Maranata. E o que quer dizer? Vem, Senhor. Vem, Senhor.
Essa é a atitude do verdadeiro convertido. Vem, Senhor, pode vir a qualquer momento. Não tem nada que eu me apegue nesse mundo. Não tem nada que aqui minha casa, meus bens, nada. Ah, eu quero ficar um pouco mais aqui. Não, eu quero desfrutar. Não quero. O verdadeiro convertido, bem alimentado e com uma vida espiritual sadia, ele deseja, anseia a volta do seu Senhor. Mateus capítulo 24, verso 37 até 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Essa atitude nós não podemos ter. E não o perceberam. Essa não pode ser a atitude daqueles que vão receber a coroa da justiça. Não estou nem apercebido, não estou nem me lembrando disso. Não, eu estou, na verdade, aguardando ansioso ou ansiosa a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo escreveu aos Tessalonicenses várias vezes sobre isso. Tiago escreveu, Tiago capítulo 5, verso 7, vamos ler, como nós devemos aguardar. Tiago 5, verso 7, ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede pacientes, mas sejam como aqueles que estão esperando o seu Senhor. Você é um bom mordomo? Está esperando o seu Senhor? Tem pensado nele? Se alegra no fato dele voltar? Sonha com esse dia? Se você é assim, certamente vai naturalmente falar de Cristo, estar envolvido com as coisas espirituais e vai receber a coroa da justiça. Quinta coroa, a coroa incorruptível. 1 Coríntios 9, 25. Nós vamos ler. Essa é a quinta e última coroa que vamos falar hoje. Paulo falou aos coríntios de como deveriam servir, como deveriam trabalhar de forma legítima. Ensinou isso não só aos coríntios, aos romanos, a Tito, a Timóteo, sempre ensinou. E vai ensinar uma parte importante aqui da nossa vida, irmãos, para alcançarmos essa coroa. Importante aqui, coroa incorruptível. Olha o verso 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, está subentendido aí, né? Uma coroa incorruptível. Paulo sempre usou para os coríntios a figura, na verdade, de um atleta daquela época, né? E Paulo estava dizendo, olha, para ser um atleta, você não pode ter uma vida normal. Não pode. Um atleta não pode viver na churrascaria. Um atleta não pode comer a comida que nós comemos. Não pode consumir o açúcar que nós consumimos. Não pode. Ele tem que ter uma vida muito regrada, muito regrada. Por quê? Porque ele almeja, vamos dizer assim, atingir um alvo. E para atingir isso, ele tem que realmente fazer algumas coisas com o seu próprio corpo, como ele diz aqui. Mas Paulo está dizendo, vocês estão vendo aqueles corredores?
vocês veem, pode ver naturalmente, que eles fisicamente são totalmente diferentes de nós. Lá perto da minha casa tem um lugar, o pastor Calvin foi um dia junto com o irmão Lawrence Justice, e nós fomos andar lá, né? Então, nós gostamos de correr lá. Então, lá é interessante, porque você vê quem é atleta e quem não é. Todo mundo vê que eu não sou. Então, não tem preocupação com isso, né? Mas de vez em quando eu estou lá correndo, passam algumas pessoas que eu tenho admiração. Puxa vida. E tem um rapaz que passa lá, ele tem o dobro do meu tamanho. Eu acho que as pernas dele são do meu tamanho. Só as pernas dele. Então, quando ele passa por mim, ele dá 3 voltas e eu dou uma, na verdade, né? Então, quando ele corre de uma forma tão natural, eu falei, ele é atleta, né? Falo, mas e às vezes você fica, puxa, mas isso aí ele alcançou com muito custo, na verdade, não é fácil de alcançar. E eu falo, bom, eu teria que fazer muitas coisas para isso. A começar, a Ivone tinha que mudar todo o cardápio lá de casa, e isso é impossível, né? Então, mudar o nosso cardápio, né? Porque ela teria que fazer um prato especial para mim, então eu fiquei desmotivado por isso, né? Brincadeira. Mas o que eu estou dizendo, a coroa incorruptível, essa coroa será entregue àqueles irmãos que consagraram suas vidas, procurando sempre dar um bom testemunho do Evangelho e não escandalizar de forma alguma o Evangelho de Cristo. São aqueles irmãos que subjugam seu corpo, como Paulo fez, a fim de não se tornar reprovado, como diz, na pregação do Evangelho, como ele vai dizer aqui, né? Antes subjugo, o verso 26 melhor, pois assim corro. Olha, por essa coroa incorruptível, ele diz, por essa eu corro, não como coisa incerta, tipo assim, sabendo se eu vou alcançar ou não. Esse é bom. Aquela coroa só um levava, só um. A coroa corruptível só um levava, a incorruptível muitos levarão. Ele diz, mas eu faço isso não como coisa incerta, assim combato, ele diz, e me esforço, me dedico, e diz aqui, não como batendo ao ar, não sabendo o que eu estou fazendo, né? Ele diz, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Coroa incorruptível será dada àqueles crentes que procuraram ou procuram viver uma vida consagrada. E como nós vamos ver aqui, nem todos os crentes receberão. Porque, como diz aqui, eles em tudo lutam, de tudo se abstêm, como diz aqui, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Irmãos, para ter uma vida consagrada, é como ser um atleta. Há coisas que nós vamos abrir mão. Vamos abrir mão? Não. Olha, não me interesso. Não. Isso pode atingir a minha vida espiritual. Há coisas que me são lícitas, mas tem coisas que não me convêm. Há coisas que me são lícitas, mas eu posso me deixar dominar por elas. Há coisas que podem atingir a minha vida de uma tal maneira que me atrapalhe de correr. E quando Paulo estava falando isso, ele falava como corredor. E o corredor não pode ter nada, vamos dizer assim, atrapalhando ele nessa corrida. Qualquer peso, qualquer coisa que atrapalhe, faz ele não atingir o objetivo. Bom, 2 Coríntios capítulo, vamos ler alguns versos. 2 Coríntios capítulo 6, verso 3. Paulo não queria ficar reprovado em seu ministério. 2 Coríntios 6, 1 a 3. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz, ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado.
A coroa incorruptível, irmãos, será dada àqueles que se preocupam pelo seu bom testemunho. Eles não querem de forma alguma que o seu testemunho seja atingido, ou o testemunho do Evangelho. É quando, eu posso dar vários exemplos, quando Paulo escreveu aos Coríntios, diz: olha, já é uma falta entre vós ter demandas, um irmão levar outro à justiça. O diabo tenta atacar a igreja de diversas maneiras. Se ele não conseguir vindo de fora, ele vai tentar por dentro da igreja. E às vezes provocando dissensões entre os irmãos. E tudo que ele pode fazer é provocar essa dissensão e fazer com que, vamos dizer assim, aqueles que assistem à igreja fiquem escandalizados e vão embora. E muitos crentes não estão dispostos, na verdade, a abrir mão. Não estou falando de doutrina aqui. E Paulo está dizendo, promover escândalo significa que o seu comportamento, a falta de amor com os irmãos, ou de alguma maneira o seu testemunho ferir o testemunho da igreja, a ponto de o seu testemunho ficar escandalizado. E ele diz: estamos atingindo a coroa incorruptível. Por isso, irmãos, a igreja tem disciplina. Certa ocasião eu falava com um novo convertido e falei para ele: é uma das coisas que a igreja tem é disciplina. E ele perguntou: mas vocês tratam pecados assim, falam abertamente? Sim. Pega a sua Bíblia aí, vamos ver. Como Deus tratou o pecado de Ananias e Safira? Oculto? Não. E muitas vezes a igreja tem que exercer disciplina. Irmãos, há muitas igrejas que abandonaram disciplina, que os membros têm vergonha de serem membros da igreja, porque não têm mais força para mudarem isso. Irmão, zelem. Se você zelar do seu testemunho, eu não tenho medo da disciplina da igreja. Quando eu entrei na igreja, olha, a igreja tem disciplina. Ótimo, que bom. Amo ao Senhor, não quero ofendê-lo. E se ofendê-lo, eu mereço disciplina. Não, isso não me atinge, não tem problema. E não quero. Eu lembro uma vez, essa é uma das coisas que eu já comentei várias vezes, mas nunca saiu da minha mente. Nós estávamos no instituto e pastor Rosa um dia comentou conosco na aula para os pastores. Ele disse assim: irmãos, preste atenção, zelem do seu testemunho e zelem do seu ministério. Mas tem uma coisa: se você um dia pecar, ou melhor, se eu pecar contra a igreja, eu entro de joelhos para pedir perdão a ela. Ele tinha mais de 50 anos de ministério quando ele falou isso. E quando eu ouvi aquilo, eu entendi o respeito que ele tinha a Cristo e à igreja. É impossível recebermos uma coroa incorruptível se nós não tivermos zelo pelo nosso testemunho e zelo pela igreja. Se, como Paulo diz aqui, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério, diz aqui, não seja censurado. Irmãos, ele sabe que se de alguma maneira o testemunho da igreja for atingido, o diabo vai tirar proveito disso. A igreja deve agir com zelo e amor. Mas a igreja tem que ter disciplina, irmãos. E os verdadeiros convertidos, eles vão amar a disciplina. Eles vão amar a disciplina. E eles vão querer fazer parte de um local onde eles estão aprendendo a se comportar como devem na casa do Senhor, não é a casa deles. 1 Coríntios 10, 32, um pouco atrás. Veja quantas vezes Paulo recomendou aos irmãos isso. Ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus.
nem aos que estão de dentro, nem aos que estão de fora, ele diz aqui, e nem à igreja. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o que é de muitos, para que assim possam salvar. Zele do seu testemunho. Romanos capítulo 14, verso 13. Assim, que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. A coroa incorruptível significa que nós consagramos nossas vidas e nós não queremos escandalizar nenhum irmão. Se alguns irmãos acham, como Paulo escreveu aos Coríntios, com relação a comer carne sacrificada aos ídolos, eu vou dar só um exemplo. Alguns falam, olha, para mim não tem problema nenhum, porque o ídolo para mim não é nada. Outros, sua consciência mais fraca era acusada. Paulo ensinou os irmãos a forma correta. Olha, irmãos, o ídolo não é nada mesmo. Olha, irmãos, é verdade que você tem sua liberdade, ninguém tem que julgar sua liberdade, isso é verdade. Mas não esqueçam de um fato: atrás do ídolo está Satanás. E o último, mais importante, você sempre deve ser regido pelo amor. Se de alguma maneira a sua liberdade faz escandalizar alguém, se você tem amor genuíno a Cristo, você abre mão dessa sua liberdade. E você diz, não preciso fazer, posso ficar sem isso, tranquilamente. Romanos capítulo 14, verso 20, ele diz aqui, não destruas por causa da comida a obra de Deus. Ele está dizendo, olha, vamos entrar num ponto de discussão sobre determinados temas, onde temos ou não temos liberdade, onde alguns acham que tem, outros não, e que não são importantes, causar uma divisão na igreja. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. E que significa, irmãos, que na igreja nós vamos ter irmãos de determinadas consciências, a consciência mais forte, a consciência mais fraca, e eles creem que estão servindo a Deus dessa maneira, e eu não tenho direito de escandalizá-los. Verso 21, bom é comer carne, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas, em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou enfraqueça. Ser membro de uma igreja significa que você está preocupado realmente com os novos convertidos e no bom uso da sua liberdade. Você não vai deixar brecha nenhuma para que algum irmão se escandalize. Romanos capítulo 16, verso 17, já estamos acabando, viu, irmãos? Diz assim, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos desses. Aí sim. Sim, se é escândalo contra a doutrina, se é dissensão, não. Esses irmãos não podemos ter comunhão. Se algum irmão chegar ao ponto de, promover vamos dizer assim, o desvio doutrinário, ou mesmo não querer abrir mão, nós não podemos ter, aliás, irmãos, não podemos ter ninguém na igreja assim. Quero dizer que para ser membro da igreja, você tem que estar disposto a abrir mão muitas vezes. E você deve amar os seus irmãos e não promover nenhum escândalo, nenhuma discussão que não vá ter proveito. 1 Coríntios 8, 9, ele fala novamente um pouco à frente. Veja mais uma recomendação. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. E assim vai. Versículo 13, ele diz, por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. E há tantas discussões. A igreja deve celebrar a ceia com vinho ou com suco de uva. Olha, irmãos, isso vai promover dissensão? Temos suco de uva, tão simples.
Pega o suco de uva, para que? Lógico, tenho a opinião sobre isso, mas se isso vai promover, tão fácil de resolver. Mas parece que tem irmãos que eles gostam de uma polêmica, na verdade, que não vai ajudar nada a outro, só promover dissensão. Hebreus 6:10, para encerrarmos. Gosto muito dessa passagem. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Amém? Nosso trabalho é servir a Deus, servindo aos santos. E no final, queira Deus que nós venhamos receber as coroas que Ele tem reservado para aqueles que assim trabalharam, para mim e para você. Amém? Deus abençoe sua palavra.